Prazer É falar um com prazer. você. Prazer é todo meu. Eu estava falando para o público de casa antes de você entrar, que são inúmeros trabalhos, inúmeros personagens, e já são quase 50 anos, né, de carreira, 50 anos de trabalho, 50 anos de muito sucesso. Então, quero parabenizar você pelo seu legado e por você contribuir aqui para a arte do nosso país, né? Então, é um sucesso falar com você. Obrigada, meu amor. Pois é, esse ano são 50 anos de carreira, né? Em setembro eu faço 50 anos. Eu estreiei 21 de setembro de 1971, no Teatro Paiol, em São Paulo, fazendo uma peça do Arthur Miller chamada Abelarda de Heloísa. Você se lembra dos detalhes, Sônia? 50 anos atrás, né? Você está falando com tanta propriedade. A primeira vez, realmente a gente não esquece, né? A primeira vez que a gente estreia, né? No cinema, no teatro, na arte em si. Você fala com tanta propriedade que parece que foi até ontem, esses 50 anos. Olha, mas eu me lembro como se fosse hoje, né? Aquela ansiedade, né? Ai, meu Deus, eu consegui. E eu tinha uma frase só que eu falava na peça. Eu dizia assim, ué, você não soube? Né? Eu fazia uma freirinha e tinha no elenco, olha como eu estrei bacana. Tinha o Perry Salles, que fazia o Abelardo, a Miriam Meller, que era a Heloísa, tinha Cláudio Correia Castro, Jaime Barcelos, Márcia Real, Cadu Moliterno. Foi a estreia do Nossa, Cadu também, né? E me lembro. E era porque o que acontece? Eu fui procurar o Valmor Chagas, que ele estava ensaiando uma peça, e aí ele disse assim: eu não tenho nada para você, mas olha, estou montando uma peça, o Flávio Rangel, a Abelarda Heloísa no Teatro Paiol. Aí lá fui eu, fiz um teste, e aí não tinha, estava completo o elenco. Uma menina teve um problema de saúde, eu entrei para fazer uma das freirinhas. E aí foi minha estreia, né, no teatro. nossa, que bacana. A Miriam Medeiros já te pergunta como que você se sente comemorando 30 anos, aliás, 50 anos de carreira. Eu acho que é mais ou menos isso que você diz, né? É um misto de emoção, é um misto de conquista mesmo, né? Ao longo da sua trajetória de 50 anos, e você relembrando a sua estreia no teatro. Eu me sinto abençoada, eu me sinto ter conseguido, né, realizar o meu sonho, né? Eu sou do interior de São Paulo. Na realidade, eu queria ser cantora, né? Mas aí eu fui para o teatro, né? Eu tinha cantado numa festa na cidade onde eu fui criada. Tem muito uma festa do arroz. Aí eu cantei com o Jair Rodrigues, ele falou: você leva jeito. Aí eu fui para São Paulo e aí, por um outro caminho, eu conheci o Valmor Chagas. E aí eu falei, bom, então deixa eu entrar para o teatro, né? E eu me sinto muito, muito abençoada, foi aquilo que eu disse para você, de quando a gente consegue realizar os sonhos, né, da gente, né? Esse foi um dos meus sonhos. Agora, claro que nesses 50 anos teve muito desemprego, teve Sim, muitas portas se fecharam, mas também quando as portas se fecham, eu acho que é tudo um aprendizado para quando outras portas se abrirem, você está sabendo como agir com aquela porta que se abriu, né? Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Agora que a gente está vivendo esse momento tão difícil também, que aí não depende de nós, né? é. Do universo, né? As portas estão fechadas. Mas eu sou uma pessoa muito esperançosa. Eu tenho certeza, eu creio que muito breve a gente vai estar indo já, os teatros vão estar funcionando, Se Deus né? quiser. E os cinemas, a arte em si, né? Enquanto isso, a Se gente Deus vai quiser. orando e pedindo a Deus vacina a todos. Amém. Eu quero registrar a presença da atriz Elisa Rosa. Elisa que já está, voltou ativa agora. A última novela que ela fez foi Novo Mundo da Globo. E também quem entrou foi o André Gonçalves, o ator André Gonçalves. Quero agradecer a presença dos dois, e inclusive a presença do seu público também que acompanha o Na Lente aqui pela internet.
Tá? Gente, se vocês não têm acesso ao programa Na Lente pelas operadoras RCA e pela NET da sua cidade, eu te convido a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Lá nós temos diversas entrevistas, inclusive na íntegra, tá, Sônia? A Aham. entrevista, quando ela vai ao ar na TV, nós disponibilizamos o arquivo na íntegra no canal no YouTube. E nós temos duas entrevistas fresquinhas lá no canal no YouTube. Uma que é do ator Raimundo de Souza, tá? Maravilhoso. Raimundo que fez maravilhoso, diversas novelas na Globo, SBT, na Bandeirantes, quando produzia a novela, né? Ele trouxe uma revelação bombástica aqui para o Na Lente, tá lá no nosso canal no YouTube, inclusive do Marcos de Oliveira, ele que é o eterno Beisola de A Grande Família. Então, Ah, essas duas entrevistas vocês podem acompanhar lá no canal no YouTube. É só se inscrever e ativar o sininho para receber toda semana uma entrevista novinha lá. maravilha. Vamos lá, Sônia? O Raimundo, eu fiz uma novela com ele, né, no SBT, Meus Filhos, Minha Vida. É um querido, um ator maravilhoso, Muito né? talentoso. Muito, muito, Muito muito. talentoso. E lindo. É. Eu perguntei isso a ele. Eu falei, Raimundo, você se considera o galã? Ele falou que ele nunca se considerou um galã, mas ele considera, ele é vaidoso, tá? Ele falou que já tem 60 anos, mas ele gosta de malhar, cuidar do corpo, mas ele falou que ele nunca se sentiu um galã, apesar, né, de ser muito bonito mesmo. Muito, muito, né? Ele não se sentiu, mas a gente te acha um galã, né? Já que nós estamos falando de beleza, nós vamos entrar agora em boa forma, né? Porque eu acho que de uns anos para cá, também a sua boa forma tá gritando, né? Porque você está muito, muito bem, né, Sônia? Tanto espiritualmente falando, quanto a sua boa forma física, né? É nítido, a gente consegue perceber a sua evolução corporal muito, muito grande. Mas não, eu fiz bariátrica há 3 anos atrás, Sim. porque eu tentava emagrecer, tentava, eu não conseguia, né? E aí eu ia fazer, eu estou com 68 anos, eu ia fazer 65 anos Maravilhosa. e diziam, né? Aconselham a fazer bariátrica até 65. Aí eu fiz todos os exames, tive uma recuperação ótima e perdi 45 quilos. No momento, Uau! por exemplo, eu estou com 50 quilos, né? E eu estava, quando eu operei, com 95. E aí o meu médico Aham. costuma dizer, olha, vocês têm que tomar muito cuidado, porque são 2 anos de lua de mel. E depois tem que tomar cuidado, senão engorda tudo de novo, né? Mas eu tenho tido sorte, mas também me policiado muito para poder manter, né? Também já não sou uma garota, né? Então, manter, não, aquele corpo jamais, ele não me pertence mais. Tirei uma Se pessoa de Deus dentro de quiser. mim, né? E foi muito bom para minha saúde, para tudo, né? Para a autoestima, que estava baixa. Sim. Tem gente Certo. que se sente muito bem, gordinha. Só que acontece, nunca fui gorda, né? Então, foi Uhum. um excesso, mal, alimentando mal, uma série de coisas. E aí que contribuíram para que eu realmente fosse aos 95 quilos. Mas, graças a Deus, eu consegui, né, fazer a tempo uma bariátrica, mas também digo o seguinte, tentem. Se vocês não conseguirem, né, aí faz a opção da bariátrica. Mas eu sempre acho que vale a pena tentar. Eu não consegui, né? Mas acho que as pessoas têm que fazer uma reeducação, porque é bom para tudo, né? Mas eu sou outra É pessoa, verdade. né, hoje. Eu sei que para mim fez muito bem. Fica a dica. Sônia, nós vamos entrar agora no seu currículo, que é muito vasto, né? Mais uma vez eu quero te parabenizar. Você tem um legado Tá. na arte muito grande. A sua conduta, né, como atriz, é uma conduta ilibada, inclusive. A gente não vê você garimpando notinha, personagens realmente marcantes, personagens que contribuíram, inclusive, né, com alguma informação social. Então, nós aqui vamos pincelar alguns dos seus personagens, Tá porque nós bom. não vamos ter tempo para falar de todos os personagens ao longo dos seus 50 anos de carreira, né? Por inúmeros personagens, tanto no cinema, inúmeros personagens no teatro e também na TV. Na TV, nós vamos lá em 1990,
e 72 em Estúpido Cupido, que também foi uma grande novela da Rede Globo, e na época você interpreta a personagem Cissa. O que você pode revelar dessa época, Sônia? Ah, tendo sorte, né? Já comecei. Antes eu tinha feito uns capítulos de uma novela chamada Patota. O Estúpido Cupido eu pude reviver, apesar de já estar um pouco mais velha, a minha adolescência, que era uma novela que se passava no interior, né? E eu sou do interior de São Paulo, então eu pude reviver na arte a Sônia lá do interior. E foi um aprendizado tão grande de aprender com os colegas, né? De aprender sobre essa arte. Porque na mesma época eu fazia uma peça muito importante, que era a Longa Noite de Cristal. Então eu saía correndo de Itaboraí, que a gente gravava aqui perto do Rio de Janeiro, e corria para o Teatro Glória para fazer essa peça. E lá pude dançar os rockzinhos que eu dançava no interior. Eu pude conviver com uma família que eu já não tinha mais, que era a Maria Della Costa, minha mãe, João Carlos Barroso, meu pai, Françoise Furton, minha irmã, e conviver com uma turminha que eu tinha vivido no interior. Né? Então, quando eu vim para a cidade grande, eu não tinha aquela turma. E a arte me proporcionou isso, eu poder reviver a Sônia lá do interior de São Paulo. Então, foi muito bom. A gente tomava uma Cuba Libre, coisas que eu tinha tomado lá no interior de São Paulo, com 15 anos. Eu fiz essa novela, eu tinha 20 e poucos anos. Né? Olha o tempo, né, bem? Mas é gostoso a gente relembrar o momento Muito, nostálgico muito. e Eu acho tudo que que a é arte tem essa sucesso, coisa né? maravilhosa, quando você Tem. pode, né, reviver coisas ou viver coisas que você nunca, nunca é uma palavra muito difícil, mas É. que não tem possibilidade de viver na sua vida. Né? Por exemplo, ainda não me casei, mas, por exemplo, já me casei numa novela, com todo aquele ritual, eu acho bonito, né? Eu acho lindo, né? Mas eu ainda penso em me casar, viu, gente? Lógico, Claro, lógico. né? Claro, eu quero registrar a presença também de Doinha Prata, essa celebridade lá de Salvador. Um beijo, minha querida. Sucesso para você. Estamos aqui, tá? Essa cidade Pode linda que é participar da nossa Salvador, entrevista. muito astral, Maravilhosa, parabéns. maravilhosa. Já em 1977, ô Sônia, nós vamos lá para Sem Lençol, Sem Documento. Essa também novela da Globo, não foi? Foi. Você interpreta a Eu, personagem Zita. eu fiz, e nessa novela, eu termino a novela como uma aeromoça, né? Eu fazia a filha da Isabel Ribeiro e era uma empregada do personagem do Neila Torraca. E nessa novela foi uma coisa incrível, porque eu engravidei nessa novela, eu, Sônia, né? E na mesma época eu fui chamada para substituir a Reni de Oliveira fazendo a Emília. Como eu estava grávida, né, eu não tinha nem avisado para ninguém. Tanto é que a novela eu terminei só no close, né? Eu já estava de barriga. Depois, né, Deus não quis, né? Eu perdi essa filha, né? Mas depois Deus foi maravilhoso, me deu outra filha, né? Então foi uma novela que era um lança, foi quando começaram as modelos a fazerem personagens, a serem atrizes. Foi o caso da Bruna Lombardi, né? E que, aliás, fez muito bem. Né? Então, foi uma novela daquela época, eu fiquei amiga até hoje. Eu já tinha feito Estúpido Cupido com Neila Torraca, né? E aí reencontrei nessa segunda novela. Porque entre o Estúpido Cupido e o Sem Lenço Sem Documento, que também era uma novela do Mário Prata, eu fiz um tempo O Planeta dos Homens, uma linha de show. Depois eu voltei para as novelas. Então foi assim, que ainda era no Jardim Botânico, não era Projac. Mas depois, anos depois, eu inaugurei os estúdios do Projac com uma outra novela. Né? Então tem muita história. Sem Lenço Sem Documento foi uma maravilha, porque tinha Isabel Ribeiro, Dari Reis, que foram pessoas que me ensinaram tanto. Hoje já estão lá no andar de cima representando. Né? É, só gente boa. Tem algum personagem que Caiu, ainda você caiu. sonha em fazer, tanto na TV? Não. Estamos ao vivo aqui. Tem algum personagem, Sônia, que você ainda sonha em fazer, seja na... Eu te ouço. Ai, deixa eu ver. Oi, acho que não caiu, não. Agora voltou.
Não, voltou. Vai dar um delay, sempre a internet vai nos pegar assim de surpresa, dando um delay, mas você pode ficar tranquila. Se cair, a gente volta. Tem Tá. algum personagem, Sônia, que você almeja fazer, seja no cinema ou na TV? Mas não tem assim um personagem que eu, ai, que eu gostaria de fazer. Talvez eu gostaria de fazer uma, uma, uma cuidadora de crianças, por exemplo, uma cuidadora de pessoas da minha idade, né, da terceira idade. Eu gostaria de fazer essa troca. Apesar que eu já faço um trabalho muito grande para as crianças e para a terceira idade, para a minha idade, né? Mas eu gostaria de fazer um, um trabalho onde eu pudesse valorizar o cuidar de uma criança e o cuidar de uma pessoa da terceira idade, né? Que é o amor, né? Quanto você dá para fazer, para mostrar o caminho para as crianças, como você escutar as histórias das pessoas que já tiveram e já contribuíram tanto nessa vida. Então, acho que era um personagem que eu gostaria de fazer. Mostrar para o Brasil, Quando você né? Para as pessoas terem mais paciência, para as pessoas terem mais amor. Né? Acho que é o que está faltando, né? Paciência e amor. Quando você diz desse seu trabalho, vale E ressaltar também que há mais de 10 anos você desenvolveu um projeto, né? Ler para mim. É um projeto que há mais de 10 anos você conta deixa eu também ver. com Ah, parcerias de celebridades, atores, jornalistas, que contam uma história, né? Um conto infantil. E esse projeto já roda o país todo, né, Sônia? Tivemos só um delay aqui na internet, tá, gente? Ó, vocês estão acompanhando a entrevista da atriz é Sônia de Paula. Ela está relembrando grandes personagens. mesmo. Essa Oi? ferramenta é nova para todos nós. Essa ferramenta é nova para todos nós. Então, vocês vão ter que ter paciência para a gente contar as nossas experiências, né? Mas Claro. pode perguntar, E Léo. fala do seu projeto. Você estava falando da sua personagem, né? E nós entramos na questão do seu projeto, que há mais de Uhum. 10 anos você tem um projeto Ler para mim. E você conta também com a participação, É, né, de celebridades, atores, jornalistas, pessoas contando uma história, né, infantil. Porque hoje é um trabalho. você também tem. Eles leem, já tinha uma lê para mim, eu já faço há 11 anos. A gente já fez, não, ó, a gente pede, o projeto ele é um sucesso porque tem os colegas que emprestam a sua credibilidade, o seu talento para o projeto, lendo um livro para as crianças. Agora, por exemplo, estou fazendo em vídeos. Como eu não posso fazer presencial do que eu fiz esse tempo todo, então agora a gente está gravando o vídeo que está lá no meu canal, o Lê para mim. Né? E é ótimo, porque eu digo sempre o seguinte: ah, quando você lê, né, você tem a oportunidade de fazer grandes viagens, né, Sim, de lugares que você possa um dia conhecer ou não, né? E também um aprendizado, né? Porque uma cidade, um estado, um país se faz por um conhecimento. E nada melhor do que você encontrar esse conhecimento lendo um livro, né? Então, verdade. e além de fazer esse projeto, que eu já fiz em vários lugares, fiz no Brasil, em vários estados, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Teresina, São Luís, Fortaleza, e aqui no Rio de Janeiro, em lonas culturais, na comunidade da Maré, no Forte de Copacabana, fiz em vários lugares, bibliotecas. E agora eu estou fazendo, há 8 anos atrás, eu fiz um trabalho presencial sobre Cora Coralina e Adélia Prado, contando um pouco da vida delas através das poesias delas.
E aí, com a pandemia, eu tinha gravado um vídeo, então eu estou indo agora nas casas de repouso e, com o pendrive e levo o sarau, que chama Receita de Poesia em um Dedo de Prosa. Aí levo para meus colegas de idade. E está sendo uma experiência Ai, que ótima. maravilha. Seu trabalho é fantástico. Quando eu conheci o seu projeto, inclusive pela internet, tá, gente? Ó, para vocês que estão nos assistindo, vale a pena, tá? Pesquisa lá no YouTube o projeto Ler para mim, da Sônia. É maravilhoso, é fantástico. Também comece a seguir a Sônia no Instagram, tá? Ela também tem algumas participações lá bem bacanas também. Então, vale a pena vocês conferirem. Sônia, eu tenho uma pergunta para você da sua xará, que é a Sônia Nascimento. Ela pergunta sobre a novela A Indomada. A Indomada foi gravada em 1997 e você dá a vida a Lourdes, né? A Beata Lourdes. Eu acho que foi uma novela que até hoje as pessoas te param nas ruas para falar do Cadeirudo, Uhum. né? É, Você... ah, mas eu não sabia que eu era o cadeirudo. Aliás, pouquíssimas pessoas Isso. sabiam, viu? Pouquíssimas pessoas sabiam. Eu não sabia, né? Tanto é que o Marcos Frota me disse que a filha dele no colégio fizeram uma aposta para ver quem era o cadeirudo. E o Marcos falou assim, mas eu não sei quem é. Nenhum... Nós gravamos, vários personagens gravaram para desvendar quem era o cadeirudo. Eu, o Rodrigo Faro, que fazia a novela, o Ari Fontoura, teve outros atores. Acho que era o Zé de Abreu também, eu acho que gravou, né? Porque ele era o delegado, ele era o delegado, não, ele era, não sei, me lembro agora o personagem. Então, todos nós gravamos. Agora, teve lógica ser a Lourdes Maria, depois a gente raciocinando. Porque ela era uma beata que ela ficava... Porque ele não fazia mal às mulheres. Ele só assustava. Então, e ela era aquela beata bem assim. Então, para mim, bem repressora e reprimida, né? Então, eu sempre, agora com essa perda, né, de Eva Vilma, eu digo que o sucesso do Cadeirudo também, a Vivinha foi muito importante. Eu digo que, tudo bem, quem faz o gol, mas é muito importante quem passa a bola. Então, a Vivinha Claro. passou, a Ana Lúcia Torres, passaram grandes bolas para eu poder fazer os gols que eu fiz durante essa novela. E quando, no penúltimo capítulo, eu estava em Brasília, que eu já estava indo para uma turnê com uma peça infantil. Então, fui surpreendida com o público também, tanto quanto o público, eu também, para mim, foi uma surpresa ser o Cadeirudo. Né? Até hoje as pessoas falam, tem pessoas que falam assim, você imita o Cadeirudo, porque aquele gesto que ele fazia não era eu, não era, né? Era um bailarino que fazia. Por isso que teve, Aguinaldo é danado, né? Ele deu vários caminhos para quem ia ser o Cadeirudo, porque na realidade nenhum de nós atores fazia aquele movimento, quem fazia era um bailarino. E foi bom, né? Eu me lembro que, quando começou a novela, eu pedi ao Paulo Biratã se eu podia fazer as aulas de sotaque, né? E ele permitiu. Tive sorte, porque depois acho que foi no capítulo 80, que o personagem começou a crescer. E aí eu já estava, né, com todo o sotaque certinho, né? Consegui. Eu tenho muita facilidade para fazer sotaque. Então, para mim, foi uma maravilha, né? Porque a novela ela se passava entre Pernambuco e Alagoas. Então, tem um sotaque diferente, um cantado diferente, né? E aí eu já estava preparada, né? Por isso que eu digo, a gente tem sempre que aprender, né? Porque, de repente, vem as surpresas, né, que Deus prepara para a gente. No meu caso, né, foi a surpresa do personagem ir crescendo e eu já sabendo mesmo como é que se falava, né, naquele ambiente, né, de Greenville, que era onde se passava a novela, né? Foi uma das novelas que eu posso dizer que ficou marcada para a sua carreira, tamanho o apelo que o personagem teve? Sim, né? Porque por ter
ter sido a surpresa, né, que todo mundo queria saber, pelo aprendizado, né, com os atores, né? Me lembro que eu ficava olhando o tempo do Zé Maier trabalhando, que é um ator que eu sou completamente apaixonada. Eu via o tempo do Ari Fontoura, a Eva Vilma, Ana Lúcia Torres. Eu via pessoas também não tão com a experiência de Vivinha, né? Mas Uhum. Flávia Alessandra, Isabel Filardes, que dava um banho, Marcos Frota, Adriana Esteves, que estava maravilhosa. Né? Então, é um aprendizado. E aquela. Porque o que acontece? O personagem, ele fica. Você sempre empresta coisas suas, pelo menos eu empresto muito, né? E eu emprestava muito também um lado lá atrás da Sônia de Paula, no interior, esse lado beata, né? Porque quando eu era muito jovem, tipo pré-adolescente, eu frequentei muito igreja. Então, eu tinha também aquela experiência. Eu lembro que eu conversava muito com o Pedro Paulo Rangel, que fazia o padre. Eu dizia para ele, não, isso aqui eu estou no meu ambiente. Quando eu entrava na igreja, e aí gestos que você... Por exemplo, a minha filha, quando pequena, ela fazia muito assim, né? E aí eu comecei a imitar. Quando a Lourdes Maria fazia, eu fazia assim, né? E aí foi maravilhoso, que você empresta, você não só aprende, como empresta. Agora, acho que uma novela que me marcou muito, né? Que uma novela que eu fiz lá atrás, que foi A Sucessora. Falaram Uma aqui. novela do Manuel Carlos, né? Uma novela que me marcou muito, muito mesmo. Uma novela de época, uma novela. Depois eu tive muita sorte de fazer a minha primeira viagem fora do Brasil, que foi com Rubens de Falco, que fazia a novela. Suzana Vieira, muito generosa. O Tempo de Arlete Salles. E nessa novela, eu reencontrei o Cadu Moliterno, que eu tinha estreado com ele lá em 71. Olha, como Deus é um rendeiro, né? A arte tem essa Verdade. coisa maravilhosa. Também você faz uma novela, não encontra, de repente, nunca mais a pessoa. Nunca mais se você vê esporadicamente. Mas eu tenho tido muita sorte de reencontrar pessoas, né, do qual fizeram parte lá no começo também. A televisão me proporcionou muito isso, né? Mas eu tenho certeza, todos os personagens, eu sou muito. É filho. Então você não tem um preferido. Qual é o seu personagem preferido? Não tem, porque para mim eu encaro os personagens como filhos, né? E todos são iguais. Ó, o Renato falou que amava sua personagem sucessora, mas eu tenho aqui também, ó, a Renata Lacerda. Ela faz essa pergunta: qual a novela você mais gostou de fazer? Não tem. Eu acho que o Estúpido do Cupido, porque eu pude reviver, né, uma Sônia lá atrás, reviver aquela adolescente interiorana. Eu acho que foi mais curtido. E também tem uma coisa, quando você começa, você não tem assim, ainda não tem, como é que eu vou te dizer, muita noção da. Se você é responsável, eu sempre fui muito profissional, mas você não tem muita noção. Então você vai um pouco na euforia. Né? Então hoje me contenho mais, hoje eu penso mais. Hoje, como foi a segunda novela, porque a primeira foram uns capítulos, então você não sabe muito bem onde está a câmera, o que você tem que fazer. Tanto é que eu falava altíssimo, e o Regis Cardoso disse assim para mim, fala mais baixo, você não está no teatro, o microfone está aqui. Eu disse, não sei o quê. Eu disse, não, fala mais baixo. Então, você não tem muito a preocupação de você está tão empolgada que você não tem a preocupação onde está a câmera, o que você está fazendo. E, de repente, com o tempo, você vai aprendendo e vai como é que se diz, usando melhor essa arte que é a televisão, né? Que é difícil fazer, viu, gente? Não é fácil, não. Às vezes, para não ficar muito Claro. caricata, às vezes eu fazia, como
eu fazia muito caras e bocas, né? Depois até fiz uma novela chamada Caras e Bocas. Então, Sei, menos. 2009. A televisão, o cinema, fala para você fazer menos. Então, isso você vai aprendendo com o tempo, né? Então, já que você falou Caras e Bocas, em 2009 você também faz essa grande produção. A Edneide, né, foi a sua Edneide, personagem Edneide, em uma novela Caras do e Valci Bocas. Carrasco. Isso, e foi uma novela também de grande audiência, né? Trabalhava o humor, o cômico, era bem presente nessa Muito, novela. muito, muito. E a gente pode dizer, Sônia, que você já brincou, né, em todas as esferas da arte, né? Uhum. Principalmente nas produções de humor, o seu nome é bem presente, você assina muito essas produções. Eu fiz muito tempo também a linha de show, né? O Planeta, Vivo e Sim, Porto, com o Jô, com a Gildo, né, Ribeiro, que você vai aprendendo. Mas a minha pegada, eu gosto do humor, viu? Eu gosto. E não é fácil fazer, né? Então, eu fiz também agora, a gente se fala das perdas, né? Que também foi uma perda lamentável, né? Meu Deus do céu, né? Que foi, eu fiz um episódio, quando eu disse para você, lá atrás, quando eu fazia Sem Lenço, Sem Documento, eu fui chamada para fazer Emília. Depois eu não fiz, porque eu estava grávida. Depois eu fiz uma outra isso. boneca que a tia Anastácia fez, porque a Emília ficou sem falar, o personagem da Emília. E depois, no último episódio do Sítio, eu fiz a mãe do delegado, a mãe de Paulo Gustavo, que nos deixou agora, né? Tão recentemente. A Recentemente, gente de ainda forma está bem engolindo essa. prematura. É, Estão bem perguntando prematura. aqui sobre o Explode Coração. Maravilha, né? Que foi uma novela da Glória Pérez, né? Que eu fazia uma Isso. secretária que tinha a A Ebinha. 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 É. Tinha mania de comer chocolate, né? E você sabe, olha que loucura. Eu nunca fui chocólatra. Amo. Na novela, eu comecei a... Fiquei viciadona. Hoje eu não sou mais, não. Mas eu fiquei Sério? viciadona em Aham. chocolate. Porque a diretora de arte colocava de verdade, viu? Não era de mentirinha, não. Não era. Então, quando eu chegava... E eu tenho uma mania, quer dizer, eu fui aprendendo que não foi lá no começo, e você vai aprendendo com o tempo, né? Eu chegava, porque eu não sei se várias pessoas, se todo mundo sabe, então se monta um cenário num estúdio, depois amanhã é outra casa nesse estúdio. Então, quando tinha o escritório, né, do qual meu chefe era o Odilon Wagner e Edson Celulari, eles armavam a mesa da Ebinha e ela tinha um cuidado, colocava anjinho, tudo que ela acreditava, porque ela era muito mística, o personagem, e colocava um chocolate. Meu amor, ela dizia assim, Sônia, espera gravar, porque eu já ia devorando. Às vezes, eu comia o chocolate e botava a papel amassado para dar o efeito que tinha chocolate, eu já tinha comido. Porque o tempo que se espera, né? Espera muito também Aham. para gravar, né? Aí eu ficava Olha os truques. Vídeo show que nos aguarda. vídeo show que nos aguarda. Mas ainda não tinha muito aqueles erros de gravação, né? Que se tivesse aquelas pegadas que o vídeo show fazia, ainda bem que não me pegaram nenhuma vez, fazendo dando essas roubadinhas de chocolate. Já aconteceu, Sônia, alguma situação inusitada, uma situação inesperada no set de gravação? Não, comigo não. Não. Comigo não, só no teatro, né? Mas na televisão não. É, é, não, não me lembro, não aconteceu. Não, E no nessa. teatro deve ser muito mais difícil, né? No Porque na, teatro, na TV, pelo menos, você pode. meu filho, pelo amor de Deus. Na televisão você pode dar um Meu fio, né? Deus! Interromper, né? Você pode dar e dizer assim, olha, para, volta de novo. No teatro não pode, né? Porque é ao vivo e a cores, né? Mas na É televisão, não, eu verdade. nunca tive um erro para ir para o vídeo show. Quer dizer, errava, essa coisa normal, que todo mundo erra o texto, volta, né? Mas de erro, assim, coisa não. Não tive. Que eu me lembre, não. Você fez chocolate com pimenta também, Sônia? Fiz uma Uhum. participação no, pen- no penúltimo capítulo. Uma participação muito boa, por sinal. Sabe aquelas participações que vale a pena fazer? Sim, Então, foi sim. muito bom, foi muito bom. Uma novela também de Valcir Carrasco, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu tenho uma dúvida. Há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de te conhecer no teatro em Vitória, no Espírito Santo. Hum. E você tem medo de viajar de avião? Tinha, 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 tinha. Hoje não tenho mais, não. Né? Fico assim porque receosa, mas assim, porque na época eu pode falei falar. que tinha. Na época eu falei que Então, tinha. na época foi o seguinte: várias pessoas estavam te aguardando, né, na porta do aeroporto, foram para o hotel te entrevistar, e nessa época eu estava começando no impresso, e a gente teve a informação da produção para a gente não soltar, apesar de que as pessoas estavam te aguardando, né? Aí eu falei, gente, e agora? O que que a gente faz? Será que a gente avisa, o público não avisa? Porque, assim, para não deixar as pessoas esperando à toa. E depois nós fomos todos para o teatro. Inclusive, eu quero te parabenizar, tá? Você atendeu os jornalistas que estavam aguardando depois do espetáculo com muita, muita, muita mesmo educação. Você aguardou, respondeu todas as perguntas e poucos artistas fazem o que você faz, o que você fez. Você é uma artista super acessível. Você é uma artista que realmente sabe o que é arte, sabe? Você é uma artista que Ai, gosta de trabalhar para o público. Você é uma artista que gosta de estar com o público, próximo do público. Então, assim, ter você comemorando esses 50 anos de carreira sabe, com essa simpatia, com essa acessibilidade a você, sabe, são para poucos. E até um desabafo que eu quero falar aqui, nada contra a atriz e tal. Mas quando a gente pergunta, inclusive alguns colegas de trabalho, qual ator que você admira? Qual atriz que você admira? Parece que vira modinha, sabe? São sempre as mesmas pessoas. Nada contra, por exemplo, amo o trabalho da Fernanda Montenegro. Excelentes personagens, também é uma atriz que contribui muito para a nossa cultura, mas quando perguntam, por exemplo, uma atriz, a gente tem que responder, eu respondo, Sônia de Paula, que é uma atriz que respeita os jornalistas, é uma atriz que respeita o público, é uma atriz que está no meio do público, sabe? Igual você falou do seu projeto há mais de 10 anos, você está com um projeto Ler para mim, inclusive você vai até o público, você disse anteriormente, há alguns minutos antes aqui, na nossa entrevista, que você vai até o público com seu recital. Então a gente percebe que é uma atriz do povo, sabe? Então são atores, são artistas como a Sônia de Paula que a gente precisa, sabe? Então acho que vira muito modinha alguns artistas, inclusive, falar fulana de tal. Mas a fulana de tal não é acessível nem à própria pessoa que admira tanto o trabalho dela, sabe? Então, eu estou te falando por experiência própria, tá? Eu tive um acesso a você, estamos aqui repetindo essa entrevista que há anos atrás aconteceu, em um veículo em que eu trabalhava na época, eu já era admirado do seu trabalho. Participei de uma live sua com uma escritora que eu não me lembro agora o nome, e no momento da live você fazia questão de mencionar o nome das pessoas que estavam ali, e inclusive o meu. Inclusive o meu. Eu tenho que te agradecer pela sua contribuição à nossa cultura. Estão falando aqui que você é maravilhosa e que é seu fã. E justamente isso que eu quero dizer. Tá? Eu também sou seu fã, estou aqui como jornalista, mas a imparcialidade às vezes fica aflorando a pele, porque a gente também tem que tietar, sabe? São 50 anos de carreira, eu já falei isso umas 10 vezes aqui e vou repetir. São 50 anos de Mas eu trabalho, também são 50 anos tieto, de viu, amor? sucesso. Mas eu também tieto. Quando eu vejo a Alcione, você precisa ver que vexame eu faço. Sou louca pela Alcione. É, Mas eu dou um vexame. Louca, 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 louca. Né, por ela. Sou fã mesmo. E também vale a fã, né? pena. Meu ídolo maior, né? Do É. seu conterrâneo, né? Que para mim é um rei, Sim, né? sim, Roberto Roberto Carlos. Carlos do Rei. Roberto Carlos, Verdade, né? Que é verdade. impressionante, né? Olha como Deus foi muito generoso comigo. Acho que eu nunca contei essa história para ninguém, não. Acho que vou contar para você. Ó, Quando eu morava lá sucesso. no interior de São Paulo, mas eu já contei para ele, né? Para o Roberto Carlos.
quando eu morava no interior de São Paulo, eu nasci em Morro Agudo, fui criada em Orlândia, que é uma cidade perto de Ribeirão Preto. E lá tem um lugar de show que chama Cava do Bosque. E Roberto Carlos foi fazer um show lá. E aí uma moça, minha xará, Sônia Vitaliano, me levou para ver o show. E aí eu toda lá, né, nervosa, feliz, né, ensandecida, e o Roberto estava fazendo a campanha Quero que você me aqueça nesse inverno. Eu tirei o meu casaco e joguei no palco, achando que ele ia me chamar para ir para o camarim. Né? Mas era aquela coisa, né? E aí, anos, eu já contei isso para ele, né? Ele disse, é mesmo, né? E uma vez eu fui a São Paulo, fiz meu irmão fotografar o prédio onde o Roberto Carlos morava. E eu falando com o porteiro, achando que o Roberto Carlos ia descer e falar comigo. Deus foi tão maravilhoso que, uns anos atrás aí, o Roberto me convidou para ir no navio, né? Como convidada, né? Você vê como Deus é um rendeiro. E hoje eu sou... Verdade. Vou dizer o que ele me disse, né? Que eu estou entre os grandes amigos, né? Então, tem 1 milhão de amigos, eu estou entre eles, então já é uma maravilha, né? E Que era meu maravilha. ídolo. Eu morava no interior de São Paulo e tinha essa coisa de conhecer. Quando a gente fala de acesso, eu sempre dou uma sugestão. Mas isso, você é jovem, mas você vai aprender. Eu vou te dar uma sugestão. Quando a gente procura um artista para gravar uma entrevista, para dar uma entrevista, participar de uma live. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito insistente, viu? Nos trabalhos, no próprio Lê para mim, porque o Lê para mim, ele... Às vezes um ator não está disponível. Por exemplo, eu me lembro quando o Gianecchini tinha... Vou citar esse exemplo, porque ele ficou de ler no projeto e ele estava fazendo um personagem que de repente o personagem ia a muitos cenários, então ele estava gravando muito. E no domingo ele tinha para decorar, mas ele foi no último dia. Então, qual é a sugestão que eu sempre dou? Eu acho que a gente tem que insistir, mandar e-mail, falar do trabalho da gente, e aí, depois de insistir muito, não deu certo, é porque não tinha que ser. Mas eu insisto. Verdade. E eu insisto não só no trabalho, não só para convidar para ler para mim, não só para... Em todos os sentidos. Eu sou uma pessoa que me expõe muito. E sempre tenho essa disponibilidade, porque é o que eu escolhi para a minha vida. Quando as pessoas me reconhecem, eu fico muito feliz mesmo, né, de ser reconhecida pelo meu trabalho. Né? E foi isso. Então, eu não posso esquecer, no meu caso, da Sônia, lá do interior de São Paulo, que queria ser reconhecida. E quando você estava falando anteriormente, o medo, antigamente, era um sufoco para mim viajar de avião. Muito, muito. E eu tenho uma coisa comigo, eu sempre chego um dia antes na cidade. Eu já fazia isso anteriormente por causa do medo do avião, né? E chegava a tomar remédio para poder pegar voos, né? Por exemplo, eu ia muito para o Nordeste e como produtora, eu fiz durante muitos anos a Dona Baratinha, que era uma peça infantil. Eu acho que foi essa, aliás, tem uma história incrível para contar aí em Vitória, né? Conta. Então, eu sempre chegava um pouco antes, por causa para não ficar... Para a pessoa não me ver muito tombada, né? Que eu chegava, assim, quase praticamente dopada de remédio para poder pegar voo. Graças a Deus, esse medo passou. Mas contando aí em Vitória, né? Quando eu tive, né? Um cara disse assim, a comida, por exemplo, gente, que eu mais amo é a comida mineira. Aí me levaram num restaurante, não me lembro o nome agora. Elton, que maravilha. Aí eu falei assim, não, a moça ainda avisou, a Helenice, né? Helenice, sim, que é uma palhaça aí de Vitória. Sim. Ela é uma palhaça maravilhosa, né? E aí ela falou assim, olha, Sônia, come pouquinho. Ela é produtora da Rá-Tim-Bum, Exatamente, inclusive hoje. Isso. exatamente, maravilhosa, é uma grande palhaça. Muito boa. E aí ela falou assim, come pouquinho. E quem disse, Elton? Eu fui experimentando um pouquinho. Quis fazer a chique, né? Falei, não, meu amor, eu vou experimentar um pouquinho de cada coisa. E um pouquinho, virou um pocão, meu amor. E quando eu cheguei no teatro, e a roupa para entrar?
Nossa! Aí eu falei, pelo amor de Deus, me dá água, água. Aí fiquei tomando água tônica, água tônica, água tônica. Menina, eu sufoco, eu sempre me lembro. Por que que eu não comi né, uma peixada, uma coisa assim, né? O peixe da... Não, eu fui na comida mineira, no restaurante mineiro. Meu Deus, que maravilha. E aí a roupa não entrava. E a gente, falando dessas coisas que acontecem no teatro, né? Mas já caí, por exemplo, eu estava fazendo a peça onde aí, em Maceió, o Core e a Adélia, e aí quando eu fui sentar, a cadeira desmontou. Que Aí até a susto! mãe de um amigo meu, eu achei que era da peça. Não. E teve em Brasília também, né? Quando eu fazia uma professora muito maluquinha, né? Eu não abotoei direito a saia. Aí a saia desceu. E eu ainda bem que estava bem embaixo, viu? Por isso que tem um figurinista que fala assim, olha, a gente tem que se preocupar com a roupa de baixo. Menina, a saia caiu, eu só via uma criança dizendo, a saia da professora caiu. Aí um menino que fazia, ele puxou rápido. Foi aquela fração de segundo. Mas você sabe que criança pega tudo, né? Então tem essas coisas Claro. do teatro que foi... tá dizendo, boa noite, minha peruca caiu, eu continuei. Minha filha, mas a peruca, né? Mas quando a saia cai, meu amor, né? Aí não dá, né? A peruca ainda a gente Não consegue dar um dá. jeito, né? Quem entrou agora foi a Denise Peixoto, maravilhosa, né? Uma atriz, uma diretora. Denise, eu quero fazer um curso com vou fazer agora uma tietagem nela. Quero fazer um curso com você. Ó, Ela é mãe do Davi Lucas, um ator maravilhoso, da Aline, que é uma sucesso, cantora Denise. maravilhosa, mas ela é fera, essa menina, essa Denise Peixoto. Um beijo para você. Vem compartilhar sua história conosco, Denise, também. Vai ser um sucesso, vai ser um prazer. Viu? Maravilhosa. Entra aí no Instagram dela que você vai ver. Ela é Entra. muito fera. Ela é muito fera. Muito. Boa Que mesmo. maravilha, que maravilha. Sônia, eu quero te agradecer, meu amor. Oh, Assim, meu foi um prazer Deus. passar esses minutos aqui conversando com você mais uma Obrigada. vez, te rever depois de alguns anos, saber que você ainda está maravilhosa. E vamos ficar aqui torcendo. Ó, a Denise falou que também tem uma admiração muito grande por você. Você é minha inspiração, segundo a Denise Linda, aí. linda. Olha, eu que quero te agradecer, Elton, que o Espírito Santo faça plantão na sua vida, para todo mundo, Amém. para a gente, que Deus abençoe, que a gente passe essa fase, se Deus quiser, que seja mais rápido possível, vacina para todo Amém. mundo. E, gente, não percam a fé, né? Não importa a sua religião, viu, gente? Tenham fé, muito, muito, que é muito importante para a gente passar esses momentos. E eu que te agradeço, espero que os nossos caminhos se cruzem muitas outras vezes. Se Deus quiser, se Deus assim permitir. Amém. Tá? Um beijo no seu coração, te desejo muito mais sucesso. Desculpa a liberdade em te tietar, porque você é maravilhosa, você é uma das maiores atrizes que nós temos. Muito obrigada. Então, eu tenho uma admiração profunda por você quanto pessoa, né? E por você enquanto atriz. Você tem uma carreira fantástica mesmo. Beijo, Sônia. Beijo, Deus abençoe a todo mundo. Amém. Gente, para vocês que acompanharam essa entrevista, eu conversei com a atriz Sônia de Paula, ela que comemora 50 anos de carreira, 50 anos de muito sucesso, tá? Se você não é inscrito no canal no YouTube, passa lá no YouTube, se inscreva, ativa o sininho, que em breve essa matéria também vai ser disponibilizada lá no nosso canal na íntegra. E já adianto para vocês, tá? Tem uma super entrevista muito bacana, muito descontraída com o ator Raimundo de Souza. E na sub-entrevista nós temos também o Beisola de A Grande Família. Ele faz umas revelações bombásticas, tá, Sônia? Até da vida pessoal, coisa que o Antônio não tinha falado anteriormente na TV ou em alguma entrevista, ele fala exclusivamente aqui para o Na Lente. Bombástica mesmo. Beijo, gente. E até a nossa próxima entrevista. Beijo, Sônia. Sucesso. Beijo. Deus abençoe. Obrigado, gente, pela audiência.